Meu, como é que pode, né? Uma inteligência artificial, enfim, se envolver num processo criativo. Oi, pessoal, então eu continuo aqui na saga de escrever meu livro do jeito tradicional. Quando eu falo jeito tradicional, o pessoal pergunta, mas que raio de jeito tradicional é esse? Escrevendo com máquina de escrever? Apesar que eu tenho uma máquina de escrever aqui, mas não é isso não. O que eu quero dizer é escrever assim, ó, sentando a bunda aqui na cadeira, usando o computador, no caso aqui o iPad, para escrever e colocar as ideias para fora. O que eu acho interessante é que nesse processo tradicional, né, a gente segue os grandes mestres como o Ernest Hemingway, que falava, olha, só senta na frente da máquina de escrever, no caso aqui do computador, se você tiver todas as ideias que você tem para essa história ou para esse capítulo em mente. E nunca escreva tudo, sempre deixe para amanhã. Engraçado isso, porque contraria um pouco aquela coisa, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas no caso do Hemingway, ele falava, não, deixa para amanhã. Porque que acontece? Você vai estar com a cabeça melhor e você vai ter muito mais o que escrever. Quando você se cansa de escrever, escreve tudo que você tem que escrever num dia só, chega o dia seguinte e você não tem nada para contar. Então essa é uma sacada legal. Então o que acontece? O jeito tradicional é esse. Só que ultimamente eu venho usando a inteligência artificial para me ajudar. Mas não é para escrever a minha história não, tá? Vou deixar claro aqui que eu não estou fazendo isso não. Mas é trocar uma ideia com uma pessoa que não existe, né? Claro, porque a inteligência artificial é ali, é um chatbot e tal, mas trocando uma ideia sobre a minha história. Cara, é muito louco e eu vou tentar mostrar isso neste vídeo. Então vamos lá, o que eu fiz para envolver a inteligência artificial, vamos dizer assim, né? Eu acionei, né, o ChatGPT para fazer essa experiência. E aqui eu posso dizer que muita gente chama isso de inteligência artificial, mas eu acho que não é uma inteligência artificial, é um jeito errado de se falar, porque na verdade é um sistema lá que consegue prever o que o ser humano vai escrever baseado em estatísticas, do que normalmente o ser humano elabora em termos de pensamento, de falas e tal, então ele vai meio que preenchendo. E no caso da literatura é super interessante, porque imagina a loucura onde eu caí, né? O que eu fiz? Eu comecei trocar uma ideia com ela. Olha só a loucura onde eu cheguei. Então o que eu faço? Eu, em determinado ponto aqui da minha história, eu ficava assim, putz, tô num dilema, o que eu vou fazer? Eu vou ir pro caminho A ou ir pro caminho B? Estou num dilema. E aí eu troco essa ideia com a inteligência artificial, de modo que ela me sugere, através de todas as informações que ela tem do mundo inteiro, de coisas que ela já leu, etc, dos dados que ela tem, etc, me sugerir caminhos. E cara, é muito interessante, porque os caminhos que ela me sugeriu foram super interessantes, que eu acabei acatando. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Em um determinado momento da história, eu coloquei dois personagens numa ilha. Na verdade, assim, produto da imaginação de um deles, porque um deles estava sonhando lá. Daí, como se tratava de um casal, eu levantei a hipótese, através de uma fala de um deles lá, de que eles estavam na ilha como uma metáfora sobre a relação que eles estavam vivendo, ou seja, eles estavam se sentindo isolados das outras pessoas, enfim, estavam se sentindo mal e eles tinham que acertar essas diferenças entre si. E no meio da conversa lá, um deles cita o terapeuta, dizendo assim que se o terapeuta deles estivesse naquela ilha, diria a mesma coisa. E aí, para ficar mais engraçado, eu acabei inserindo mesmo o terapeuta num flash, ali numa inserção super rápida e cômica, confirmando tudo que eles estavam conversando, que era realmente produto de uma aflição que eles estavam vivendo. E logo em seguida fiz o terapeuta desaparecer da ilha. Mas aí eu fiquei pensando, pô, e aí, como é que eu vou fazer agora os dois continuarem esse diálogo e se reconciliarem? Aí levei para a inteligência artificial e ela disse, é simples, mantenha o terapeuta e faça com que eles criem ali uma situação de terapia em casal para resolver a situação. Eu falei, putz, por que eu não pensei nisso antes? Caramba, é uma coisa tão óbvia, né? Mas que a gente não pensa nunca, né? E foi o que eu fiz. Eu acabei mantendo o terapeuta, criei uns diálogos ali, enfim, entre eles de uma forma bem divertida e fiz com que os dois se acertassem. Eu confesso para vocês que eu estava meio resistente em relação a isso. Eu falei assim, meu, como é que pode, né? Uma inteligência artificial, enfim, se envolver num processo criativo, né? Eu sei que tem muita gente que usa a inteligência artificial, né? Vulga a inteligência artificial para fazer tudo, né? Não tem nem o trabalho de pensar, né? No caso de roteiro, desenho, etc, blá blá blá. Mas eu quis usar a inteligência artificial de outra forma, sabe?
para ter uma pessoa ali a todo momento para trocar ideia. E deu certo, gente, é muito louco. Então é isso, queria compartilhar com vocês essa experiência e gostaria de saber de vocês, para quem escreve, ou enfim, ou se alguém já usa a inteligência artificial nesse nível assim, sabe? Não naquela coisa, ai, faça por mim, vai lá, escreve meu livro, desenha para mim. Não nesse nível, mas como um amigo, nossa, muito louco, meio doido falar isso, mas um amigo virtual. É isso, pessoal, até a próxima, tchau! E olha o que aconteceu, rendeu. Eu comecei a escrever justamente isso. Eles fizeram as pazes, o próprio chat me passou, né? A inteligência artificial me passou algumas informações de psicologia, do que poderia ser discutido entre os dois. E vai lá, tá aqui, ó. Eu tive o auxílio da inteligência artificial, ou seja, ela me ajudou a escrever a minha história.